Olá, tudo bem com você? Eu sou Maurício Queco, criador do programa Alavancar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal do programa Alavancar, onde nós compartilhamos diversos conteúdos técnicos, especialmente nas áreas de consultoria, estratégia, mercadologia, marketing digital e outros temas afins. Como eu falei, eu sou Maurício Queco, há quase 20 anos me dedico ao mundo da consultoria, iniciei minha carreira numa multinacional do ramo financeiro e já há aproximadamente aí 16, 17 anos eu tenho feito um trabalho carreira solo, digamos assim, trabalhando com a minha própria empresa de consultoria e sou também criador do programa Alavancar. O programa Alavancar ele está presente hoje nos 5 continentes, né? São 49 países, o programa já foi traduzido para diversos idiomas. E nós compartilhamos, através do Alavancar, nossas formações de alta performance nessas temáticas. Consultoria, pesquisa de mercado, planeamentos estratégicos ou planejamentos estratégicos, depende de que país você está. E dessa forma, claro, nós conseguimos agregar valor e transformar profissionais em todo o mundo. Claro que nós transformamos profissionais para que esses profissionais transformem empresas e todos se beneficiam disso. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre o passo a passo da consultoria. Maurício, o que a gente vai falar então? O que a gente vai ver? Eu vou pedir licença para o programa Alavancar e vou mostrar para vocês uma tela, uma única tela do nosso programa que é gigante, ele é enorme. Para quem não conhece o programa Alavancar, nós temos um produto chamado Mega Formação em Consultoria Empresarial. Você está vendo ele aí em cima. Na nossa Mega Formação, nós oferecemos 6 métodos completos para ensinar o profissional a fazer uma consultoria do início ao fim. A gente compartilha materiais, conteúdos, também temos diversos benefícios. A gente oferece cartas de recomendação, credencial trainee, selo de certificação, network nacional e internacional. Então, se você der uma conferida no site, aqui na descrição do vídeo, logo abaixo, você vai ter um link para conhecer profundamente as nossas formações de alta performance. Então, como eu estava falando, a gente vai pedir licença para o programa Alavancar. Eu vou trazer aqui uma tela que a gente utiliza dentro do módulo de consultoria na prática. Nossos cursos são muito práticos, ok? A gente divide com detalhes como fazer cada passo e também entrega os materiais prontos e abertos para que o profissional que está fazendo a nossa formação ele já tenha tudo, ele possa sair trabalhando. Então eu vou abrir aqui esse material, vocês vão ver que é um passo a passo que eu utilizo para poder compartilhar com os profissionais tudo que deve ser feito para que nós possamos fazer um atendimento de excelência a uma empresa, como consultores e consultoras. Vamos lá? Vou dar um flip aqui e a gente já se vê. Bom, como vocês estão vendo, nós temos aqui uma tela, eu falei para vocês, ela faz parte do programa Alavancar, do módulo Consultoria Empresarial na Prática. Só a Mega Formação, como eu falei, são 6 módulos de trabalho, então esse daqui é apenas um deles e essa é uma das telas. Essa é a tela, vocês estão vendo ali do lado, número 26. Então só nesse método, só nessa etapa, nós temos diversas aulas. Olha como é que a gente faz uma consultoria empresarial do zero. Olha como é que a gente trabalha de uma maneira muito estratégica, não apenas para o nosso cliente que vai receber o serviço, mas estratégica também para nós que estamos aqui praticando. Um trabalho de consultoria, ele tem que ser facilitado para todas as partes. Quando numa consultoria a gente tenta complicar demais, a gente traz muita burocracia e deixa o processo da consultoria muito complexo, isso atrapalha todo mundo. Eu sempre falo que um dos grandes segredos de um grande consultor, de um consultor de excelência, é simplificar o que é complexo. Essa talvez seja a grande missão, o grande desafio de um consultor ou de uma consultora de excelência. Simplificar aquilo que é difícil para empresários e empresas. Essa é a nossa função, é tornar tudo mais prático. E aqui vocês têm um fluxo, um passo a passo, que proporciona isso. Se a gente seguir esse fluxo de uma maneira muito coerente, utilizando os materiais do programa Alavancar, você vai conseguir fazer consultorias de baixa, média até alta complexidade para clientes de vários tamanhos, em especial pequenas, médias empresas. Grandes empresas também se beneficiam com esse trabalho. E claro, a gente vai precisar de mais recursos do que esses aqui. Então vou aqui comentar com vocês esse fluxo, como é que funciona esse passo a passo. Olha só, a gente começa tudo por esse balão azul aqui de cima. Plano de ação estratégico para atuar. O que é isso? Todo profissional da consultoria que se preze, que tenha qualidade e excelência, ele faz o seu próprio planejamento estratégico.
Se ele não faz o seu próprio planejamento, como é que ele vai oferecer isso para os outros? Você compreende? Se nós não praticamos dentro de casa, como é que a gente vai conseguir criar um planeamento bem feito, bem executado para um cliente? Então a gente começa com um plano estratégico ou planeamento estratégico da nossa atuação. Dentro do programa Alavancar, é claro, a gente ensina com detalhes como o profissional cria o seu planejamento. Como é que ele cria sua marca, como é que ele pensa seus clientes, como é que ele prospecta, que tipo de empresa ele abre. A gente ensina tudo com detalhes, ok? E esse plano estratégico, no meu caso, eu, Maurício, como consultor, eu faço ele de 2 em 2 anos. Eu não faço um plano anual mais. Eu já consigo projetar de 2 em 2 anos, porque eu tenho clientes que já estão comigo há mais de 15 anos, né? Então eu já consigo fazer um planejamento bem legal. Maurício, como é que se faz esse planejamento? Você tem que usar algumas técnicas, claro, que estão presentes no programa Alavancar, mas a gente vai pensar nas finanças, no marketing, na prospecção de clientes, nas datas e prazos de execução de trabalhos. Então a gente vai pensar de tudo um pouco e criar o nosso plano de trabalho. Com o nosso plano de trabalho criado, quando o consultor ele define o seu portfólio, que área ele vai atuar, até onde ele vai atuar, que tipo de cliente ele vai atender, a gente começa o balão 2 que vocês estão vendo ali, que são as ações de marketing, ou seja, a nossa prospecção comercial. E eu já digo logo no começo, marketing para consultores é marketing de relacionamento, ok? Para quem não sabe o que é marketing de relacionamento, é aquele marketing onde você cria uma interação com o seu potencial cliente. Você cria um caminho, uma comunicação com ele. Seja essa comunicação digital, através dos meios virtuais, seja também presencialmente. Mesmo que nós estejamos vivendo um mundo totalmente digital, mas há clientes e há estratégias físicas que elas ainda são muito importantes. Então, a participação em eventos, a participação em reuniões de associações comerciais da sua cidade, grupos de empresas organizadas, como pool de empresas, como sindicatos, todas essas ações, elas fazem parte da nossa estratégia, do nosso planeamento. E claro, no programa Alavancar eu divido isso tudo com detalhes. Mas as nossas ações de marketing são, de fato, a primeira atividade prática do consultor. Depois que a gente planeja nossas atividades, a gente faz as ações de marketing. Eu, particularmente Maurício, dentre as ações de marketing que eu realizo, eu faço muitas palestras gratuitas, na maioria das vezes. Eu trabalho também com diversas oficinas, alguns webinars, eu faço visitas presenciais a empresas, eu faço contato com associações, sindicatos de empresas, prefeituras, com várias instituições que podem enxergar o meu trabalho, que podem ver o que o Maurício faz. E através desse contato, essas instituições me ajudam a ganhar visibilidade com as empresas, que são nossos potenciais clientes. Entenderam? Há várias alternativas para que o consultor possa criar a sua base de clientes. E a mais frutífera delas, a que traz mais resultados, é quando nós não buscamos o cliente diretamente. É quando a gente cria contato e relacionamento com esses intermediários, que são associações, sindicatos, todas essas instituições organizadas. Uma simples associação de bairro, por exemplo, ela pode fazer um combinado para que você dê uma palestra para um grupo de empresas daquela região gratuitamente e, ao final, você pode disponibilizar o seu portfólio, os seus serviços, seja isso digital ou físico, ok? Então tá, a gente faz aí nossas ações de marketing, nossas ações de prospecção, e as demandas ou oportunidades começam a aparecer. E é uma coisa muito natural, ok? Ah, Maurício, eu moro numa região que não existe muito a cultura da consultoria. A região que eu morei também não tinha essa cultura, mas nós criamos a cultura através dessas atitudes. No programa, a gente explica com detalhes e eu até ofereço algumas ferramentas para você poder utilizar. A gente tem até modelos de apresentação do que você pode oferecer para mostrar a esses potenciais clientes. Por isso que o programa ele é bem completo. Então essas demandas e oportunidades vão começar a surgir. Quando não há demanda e oportunidade dentro de um prazo estabelecido, a gente volta para as ações de marketing e prospecção, elas têm que ser contínuas para a gente enxergar, tem algo que eu posso melhorar, tem alguma coisa que eu preciso mudar, tem parcerias que eu preciso criar de forma mais eficiente, aí a gente volta para as ações e tenta novas demandas e oportunidades. A partir do momento que as demandas e oportunidades se fortalecem, a gente começa a receber nossos potenciais clientes. Então você vai bater na porta ali e um cliente fala, gostei, quero uma proposta para, vamos supor, uma consultoria em planeamento estratégico. Opa, maravilha, você como consultor vai para o balão próximo.
a gente parte para um diagnóstico prévio. Alguém já ouviu falar disso? O que é um diagnóstico prévio? Como o próprio nome diz, antes de um trabalho de consultoria de excelência, a gente nunca fecha um contrato com o cliente, a gente nunca oferece um preço para um cliente, se antes a gente não buscar algumas informações prévias, né, que a gente chama de diagnóstico prévio. Por que, Maurício? Por que a gente tem que fazer dessa forma? Por vários motivos. Primeiro, nós precisamos saber onde estamos pisando. Será que essa empresa que está nos convidando para fazer um trabalho, está querendo nos contratar, ela está apta a receber uma consultoria? Será que a empresa já não está quebrada e está tentando talvez uma última solução? Será que essa empresa está trazendo as informações verdadeiras e aí quando eu fechar contrato e iniciar o trabalho eu vou ver que o trabalho era totalmente diferente? Você entende? São muitas possibilidades de erro para que depois você seja visto como culpado. Para evitar tudo isso e para que nós tenhamos em mãos orçamentos e propostas muito positivas, a gente faz um diagnóstico prévio. Maurício, como é que faz esse diagnóstico prévio? Basicamente, a gente usa um instrumento de coleta de informações, que pode ser físico ou virtual, pode ser um formulário do Google, por exemplo, onde a gente vai buscar várias informações de 6 ou 7 áreas diferentes de toda e qualquer empresa. Ah, Maurício, mas a empresa que eu estou atendendo, ela não tem vários departamentos. Ela pode não ter o departamento, mas a atividade é feita. Nossa, Maurício, mas a empresa que eu vou atender só tem 2 pessoas para fazer tudo. Não interessa se tem 2 pessoas. O que interessa é que essas 2 pessoas estão desempenhando várias funções. Então, nesse diagnóstico prévio, a gente fala de finanças, de marketing, de RH, de logística, de planejamento, planeamento, a gente fala de tudo. Por isso que a gente faz o diagnóstico prévio. E claro, no programa Alavancar, eu ofereço até o modelo de diagnóstico prévio pronto, para você só imprimir ou criar seu formulário e iniciar seus diagnósticos. Tem tudo pronto lá. Depois que a gente faz um diagnóstico prévio desse, conhece as informações, aí sim a gente vai desenhar uma proposta de trabalho, uma proposta de contratualização. E vocês estão vendo ali que eu até coloco, é uma fase crítica, né? Porque geralmente o cliente, o empresário, ele desconhece o seu real problema. Geralmente, nossos clientes, eles nos falam o sintoma, não a causa do problema. Ele pode chegar para você num diagnóstico prévio, ou até antes do diagnóstico prévio, e falar: nossa, eu de fato não estou conseguindo vender, eu tenho um problema com os meus vendedores, eles não conseguem vender, nem fisicamente, nem virtualmente, meu problema é vendas. E aí quando a gente faz o diagnóstico prévio, a gente percebe que o portfólio de produto dele está ultrapassado, que as estratégias e instalações estão obsoletas, e aí é por isso que a gente faz um diagnóstico prévio. Senhor cliente, na verdade, seu problema não é vendas, não são os vendedores, é toda uma estrutura que está mal organizada. Então, por esses motivos que a gente faz o diagnóstico prévio e parte para a nossa proposta com essas informações já em mente. Entendemos? E só com essas informações do diagnóstico prévio é que a gente consegue fazer uma proposta e um modelo de contrato adequado ao que tenha que ser feito. Porque se a gente simplesmente depender da dor que o cliente nos apresenta, a gente vai fazer muitas propostas erradas. A gente vai fazer a proposta de acordo com o sintoma e não de acordo com a causa do problema. Entenderam? Então pronto, passamos ali, proposta e contratualização, a gente elaborou uma proposta muito bacana, óbvio, claro que no programa Alavancar você tem um modelo de proposta super detalhado, ele já vem previamente estruturado em branco com uma tabela só para você preencher os valores e a proposta já vai se preenchendo. A gente ensina a fazer tudo. Maurício, quanto tempo demora uma consultoria? Tem lá uma tabela dizendo. Que valor a gente cobra? Tem lá uma tabela dizendo. Então a gente previu tudo para o programa Alavancar. Então, havendo contratações, como vocês estão vendo aqui, a gente parte para os nossos planos de trabalho, onde a gente desenha métodos, instrumentos, nossos cronogramas de acordo com a proposta que foi feita. A gente vai arregaçar as mangas e começar a fazer o nosso plano de trabalho. Pega a proposta, tudo aquilo que foi aceito pelo cliente, agora vamos desenhar. Que material a gente tem que usar, como é que vai ficar a nossa equipe, que instrumentos a gente vai ter no dia a dia, vamos usar planilhas, vamos usar um software, o que a gente vai fazer de acordo com a proposta e coloca em prática. Vocês estão vendo no balão acima, seguindo aí, que se necessário, neste momento também, a nossa equipe especializada, ela tem que ser formada. Assim como você previu lá na sua proposta, que na proposta você já previu tudo isso que está acontecendo, por isso que a gente faz o diagnóstico prévio. Então, se você precisou de uma equipe especializada, essa é a hora de você ter a sua equipe, essa é a hora de você treinar essa equipe,
para que todos possam estar integrados ao trabalho. A gente avança para a apreciação do contratante. O que é isso? Nós temos uma proposta e um contrato devidamente formalizados com o nosso cliente. Aí a gente desenvolveu o nosso plano de trabalho, como é que tudo vai ser feito, que instrumentos vão ser utilizados e tal. A gente tem uma equipe, se necessário, formada, e agora a gente apresenta isso para que o cliente dê um ok. A gente apresenta para que ele aprove isso. Pode ser que um cliente fale, olha, se você fizer um plano de trabalho assim, assim, com essa mudancinha, não fica melhor? Então a gente tem que estar sempre disposto a, antes de começar a prática, ouvir o nosso cliente. Por esse motivo que em vários momentos aqui do nosso fluxo, a gente ouve o cliente e vai trabalhar. Ouve o cliente e vai trabalhar. Aí a gente vai tornando simples o que para ele é complexo. Entenderam a explicação lá do começo do vídeo? É bem isso. Então, a apreciação do nosso contratante. Ele apreciou, batido o martelo ou fez algum ajuste, vamos para frente. Aí a gente entra com um diagnóstico situacional. Maurício, mais um diagnóstico? Eu não digo nem mais um diagnóstico, eu digo esse é o diagnóstico. Lá no prévio, a gente já conseguiu enxergar a empresa de uma maneira muito detalhada com todos os seus problemas. Aqui no situacional, a gente vai fazer aquela radiografia super, hiper, mega detalhada. Então é como se no diagnóstico prévio a gente fizesse um raio-x da empresa e aqui no diagnóstico situacional a gente vai fazer uma tomografia, vamos fazer uma ressonância magnética dessa empresa, entenderam a diferença? Lá no diagnóstico prévio a gente nem estava cobrando, a gente faz aquele diagnóstico ainda na fase de proposta. Aqui não, no diagnóstico situacional, que claro, nós compartilhamos diversos modelos de diagnóstico, a gente tem um modelo que é chamado de diagnóstico genérico, que é um diagnóstico super completo para todo e qualquer tipo de empresa. Depois nós temos mais um modelo de diagnóstico para serviços, um para comércio, um para indústria. Temos um banco de dados para que você analise esses diagnósticos, olha que show, tudo isso lá na mega formação do programa Alavancar. E ainda temos um arquivo com mais de 30 modelos diferentes de diagnósticos para todo tipo de situação. Tem diagnóstico para produtor rural, para indústria, para produtor de borracha, para mineração, para empresas pequenas, empresas grandes, para produtor rural, para produtor industrial, para tudo. Esse diagnóstico situacional, ele não é mais apenas um espelho, ele já é um raio-x, uma tomografia muito específica para que a gente já faça as transformações na empresa. Então, de acordo com o diagnóstico situacional, a gente já vai aplicando as nossas ferramentas para enxergar quais são as soluções da empresa. Ele é muito mais profundo, ele já faz parte do trabalho e a gente já está recebendo para fazer. Depois que termina esse diagnóstico situacional, que é uma das fases que eu particularmente mais gosto, que é quando a gente consegue entender a empresa de uma maneira assim perfeita, como se fosse aquele filme do Matrix, quando o Neo, o personagem principal, começa a enxergar a Matrix. O diagnóstico situacional faz isso. A gente olha a empresa de uma perspectiva que nem o empresário conhece. Aí a gente avança para sistematização e análise desse diagnóstico. A gente vai colocar cada coisa no seu devido lugar. As informações que vieram de planeamento, junto com as informações de finanças, como é que essas informações estão juntas, e marketing, e contábil, entendeu? A gente vai conseguindo olhar tudo de uma vez com ferramentas para isso. Essa é a grande diferença do nosso programa. Quando a gente sistematiza e analise, a gente vai para as discussões e identificação das possíveis soluções. Aqui também é um momento maravilhoso. Considerar sempre todas as premissas e experiências dos especialistas. Se a nossa equipe ela tem pessoas além de nós, nesse momento a gente pega aquele diagnóstico, aquela análise, aquela sistematização e a gente começa a pensar nas soluções. Olha, para esse problema, que solução a gente vai dar para essa empresa? Vamos tentar criar uma estratégia de vendas, vamos tentar criar um treinamento, vamos tentar criar uma forma de marketing digital. Então, esse é o momento onde nós, sozinhos ou em equipe, a gente coloca a mão na massa e constrói as soluções para o cliente. É uma parte maravilhosa. E o legal da nossa mega formação é que nós temos vários métodos para você incluir nessas soluções. Então você não fica apenas limitado a compreender o que está acontecendo. Não! Você também fica habilitado pelo programa Alavancar a identificar e implementar as ferramentas e as soluções. Olha que show! O pacote é completo. Depois, desenvolvimento do plano de ações e a estratégia de implementação para este.
cliente. Então, com as soluções em mãos, com tudo isso já feito e avançado, a gente já está levando aqui algumas semanas de trabalho, obviamente, a gente constrói um plano de ações para o nosso cliente e diz, olha, de tudo que foi analisado, considerando todas as condições e características do seu negócio, da sua empresa, esse é o plano de ações estratégicas mais perfeito para que você cresça e a sua empresa tome proporções que você não esperava. E aí a gente apresenta esses resultados, vocês estão vendo o penúltimo balão, faz um nivelamento técnico com os contratantes e, claro, inicia a implementação dessas ações. Existem alguns contratos de consultoria em que o consultor não é contratado para implementar. Ele só é contratado para chegar até ali, até essa fase da apresentação das soluções. E muitas empresas acabam preferindo pegar essas soluções e eles mesmos aplicarem. O que pode acontecer, e até eu aconselho que aconteça, é que você, consultor ou consultora que está aí do outro lado, ofereça também acompanhamento para implementar esse plano de ações estratégicas. Chegando até o final, claro. Acompanhamento dos planos, dos resultados, se contratado, feedback e encerramento da consultoria. Como vocês podem ver, consultoria empresarial sem métodos e técnicas, sem passo a passo, sem materiais, ela vira de fato uma atividade totalmente desalinhada. Um bom consultor ou consultora é aquele que consegue ter métodos e ferramentas eficientes para que você tenha um padrão nas suas consultorias, para que as coisas não fiquem jogadas ao vento, sabe? Aquela consultoria ou aquele trabalho que a cada novo desafio você tem que construir e reconstruir todas as formas de trabalho, você tem que repensar como é que faz tudo. Não precisa disso. Ao contrário, quando a gente tem fluxos modernos e efetivos, como esse que o programa Alavancar te apresenta, todas as nossas consultorias vão ter excelência. A gente faz depois, claro, um pós-vendas, onde a gente vai acompanhando de tempos em tempos esse cliente, seja pelos meios virtuais, seja através de um contato digital que você tem com ele, ou até presencialmente, se você estiver na mesma cidade que esse cliente, faz um pós-vendas para compreender, e aí, a consultoria efetivou, vocês continuam mantendo aqueles padrões na empresa, e claro, a gente gira o nosso PDCA, Plan, Do, Check, Act. A gente gira novamente para saber se esse cliente está precisando de um novo trabalho. E assim, eu mostro para vocês uma mínima parte do que a gente ensina no programa Alavancar. Vocês imaginem, né? Aqui nesses poucos minutos, eu consegui apresentar para vocês um fluxo completo da consultoria. Vocês imaginem nos nossos produtos, na nossa mega formação em consultoria. A gente, de fato, oferece mais de 50 materiais, diversas horas de vídeo, são quase 40 horas de material com acesso vitalício e ilimitado. Ou seja, a partir do momento que um profissional entra na nossa mega formação, ele pode acessar ela eternamente, pagando apenas uma única vez. Ele só faz o pagamento para entrar na mega formação e ele tem acesso a tudo. Tem acesso aos nossos grupos nacional e internacional de network, ele tem acesso a materiais, conteúdos, tutoria, credencial trainee, que é uma carta que a gente oferece para que cada profissional possa fazer trabalhos e treinamentos nas empresas. Tem carta de recomendação. Todos os profissionais que concluem a mega formação têm uma carta de recomendação para poder levar nas empresas e dizer: eu sou formado pelo programa Alavancar. E a gente é conhecido no mundo inteiro, então isso faz uma grande diferença. Nós temos também um programa de recompensas. Todo mundo que faz parte do programa Alavancar, se você indica novos profissionais, você ganha junto conosco um percentual dessas novas inscrições. Então o programa de fato tem benefícios surpreendentes. E eu deixei por último talvez o que eu considero o mais especial deles. São dois, na verdade. O selo de certificação, que é um selo que a gente oferece para todo profissional que finaliza nosso programa de formação. Você recebe um selo, consultor certificado do programa Alavancar. Você pode usar em trabalhos, em documentos, relatórios, apresentações, onde você quiser. E, por fim, eu deixei o nosso BPM, que é o Banco de Profissionais Moçambicanos, e o nosso BIC, Banco Internacional de Consultores. O que é isso, Maurício? São dois bancos de dados gigantes que você, que entra na mega formação, é convidado a se cadastrar. E quando você se cadastra nos nossos bancos de profissionais, nós vamos mandar o seu nome, os seus dados para empresas de todo o país e do mundo todo. Estou falando especialmente, nesse caso, BPM de Moçambique e o BIC, empresas de todo o mundo. Então o programa Alavancar, como eu sempre falo, é muito mais do que curso. Nós fazemos uma integração entre profissionais e empresas
através das informações técnicas e do profissionalismo. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado do fluxo da consultoria. Eu sou Maurício Queco, acompanhe a gente nas redes sociais, conheçam o nosso trabalho. Tchau, tchau!